Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que todos estén muy bien. Hoy tenemos más una clase de clínica donde vamos a charlar a respecto de dos temas, pero son dos temas bien importantes. Fundamentalmente, yo quiero que ustedes, si por ahí no agarra mucho tiempo, que sí o sí miren la parte de TEP. Hay algunos puntos que son muy importantes de esa clase, que fundamentalmente yo voy a señalar, voy a poner ahí las estrellitas para que ustedes sí o sí puedan repasar después ese punto con más atención. Entonces, les comparto el Power. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, no piensen dos veces, me envíen mensaje, gente. TEP es el apodo cariñoso que damos al tromboembolismo pulmonar. Puse justamente essa imagem porque é isso que é o tromboembolismo pulmonar. Em resumo, tromboembolismo pulmonar é um trombo que se despegou, formou um êmbolo. Então, esse êmbolo viajou e chegou ao pulmão. Para esse êmbolo chegar ao pulmão, de que lado deve estar? No lado arterial ou venoso? Venoso, debe estar en el lado venoso. Yo casi hablé mierda acá. Entonces, no hablen como yo. Hablé eso en la clase de valvulopatía 50 millones de veces y ahora casi me hizo mierda. Entonces, sí o sí, el émbolo debe venir de las venas ¿sí? Para parar en el pulmón. Si el émbolo estuviera en las arterias, va a parar una isquemia arterial. Sí o sí, muy importante saber que el tromboembolismo pulmonar proviene de las venas. Y sabiendo eso, vamos a ingresar al tema. ¿Qué pasa entonces? Tenemos, por ejemplo, una estasis sanguínea, que es lo que generalmente pasa con los viejitos más ancianos. Como ellos no tienen mucho, algunos obviamente no tienen mucho el costumbre de caminar, o hasta mismo tienen insuficiencia venosa crónica. ¿Qué es la insuficiencia? Es cuando las válvulas de las venas ¿sí? Están insuficientes, entonces causan um flujo retrógrado. Então, quando temos tudo isso, temos estase sanguínea, e essa estase sanguínea, como já sabemos, predispõe à formação de émbolos. Então, factores de risco, mais estase sanguínea ou factores genéticos vão produzir uma enfermidade, que nesse caso acaba a ser o émbolo. E o émbolo, para chegar ao pulmão, deve estar em el lado venoso e no arterial. Cuidem isso. Então, se despega desse trombo um pedacito e vai formar um émbolo. E esse émbolo viaja mais que nós, sim, porque nós estamos só acá com a bunda aí sentada, estudando. Então, o émbolo viaja mais que nós e vai hasta o pulmão. E aí sim está hecho a mierda. Lo que sí o sí hay que saber, ¿sí? Es que el TEP, el tromboembolismo pulmonar, es el resultado de la obstrucción del árbol arterial por un émbolo. E se vocês miram essa imagencita acá, vocês podem ver que o émbolo vino por las venas, chegou à cavidade direita, aurícula direita, ventrículo direito e foi para a artéria pulmonar. De la artéria pulmonar, gente, pode impactar justamente em la artéria, quando o émbolo é grande. Então, se impacta acá, está hecho la mierda, porque vai causar um TEP massivo. Se impacta, por exemplo, se viaja, é muito chiquito o émbolo, impacta, por exemplo, só em um lóbulo ou só em um segmento. Então, a sintomatologia é não é tão grave como se fuera um TEP massivo. Então, sí ou sí, há que acordar-se que a sintomatologia vai depender de quanto afectou e do tamanho do émbolo. Quanto maior é mierda. Então, sí ou sí, es el resultado de la obstrucción del árbol arterial por un émbolo. Esse émbolo, e isso é muito importante que ponga um estrellito, porque se pergunta, generalmente proviene 95% de los casos del sistema venoso profundo, ou seja, de las venas de las piernas. 4% viene de las venas cavas, cavidades direitas ou em aurículas direitas. Por que eu digo cavidades ou em cavidades direitas ou em válvulas direitas? Acuérdense que outro mecanismo de formação de émbolos é, por exemplo, a fibrilação auricular e também quando temos nessas endocardites, quando há formação de vegetações, essas vegetações em las endocardites podem sair e podem ir ao pulmão. Então, sí ou sí é muito importante a gente que sepa nisso, que 4% viene de aí.
y 95% es del sistema venoso profundo, de las piernas, muslo y piernas. Tengo un caso bien interesante, por ejemplo, mi abuela. Mi abuela fue así por un tris, estaba con una trombosis venosa muy, pero muy así importante. Y ella no se daba cuenta, solamente hablaba que estaba con dolor, dolor. Y cuando fue el cardiólogo hizo el ecocardiograma, ecocardio, el ecodoppler, miembros inferiores, y justo cuando puso el ecocardiograma en el lado derecho, en la pierna derecha ahí, cerca de la virilha, cuando puso, justamente estaba ahí el trombo. Y el trombo tenía como si fuera una cola, así, tenía una cola y estaba listo para salir esa colita ahí y hacer mierda. Gracias a Dios que fue a tiempo eso que fue visto, pero podría tener causado daños mayores. Por eso que yo digo que el TEP se proviene, por eso que yo digo que el TEP es muy importante, gente. Fundamentalmente, mi abuela no tuvo el TEP, pero sí o sí podría haber tenido un TEP por cuenta de ese trombo que estaba ahí danzando. Acuérdense eso porque yo tengo casi certeza que no se van a olvidar de ese casito ahí. Bueno, y 1% es causas menos frecuentes. ¿Y cuáles son las causas menos frecuentes? Por ejemplo, puede ser por una rotura de hueso, una fractura que puede haber la embolia grasa, puede salir émbolos grasos por cuenta de una ruptura del hueso. Después tenemos cuando hay, por ejemplo, arma de fuego, tiro, disparo por arma de fuego, eso puede ingresar un estilhazo, un fragmento al torrente sanguíneo, entonces puede ser un TEP. Y el último, que lo que más me gusta explicar, es de los buzos. Los buzos, para los brasileños, son los mergulhadores. Lo que pasa es lo siguiente, cuando un buzo va descendiendo, no sé si ustedes ya percibieron, pero generalmente deben tardar 5 a 10 minutos y subir devagar, medio como si fuera en escalón, tal cual como ustedes pueden ver acá. ¿Por qué eso? Porque si, por ejemplo, el buzo está a 20 metros o a 30 metros, ¿qué pasa acá? Esa presión que tiene del agua es una presión muy intensa. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que es una presión de 3 atmósferas. Lo que pasa es lo siguiente, si el buzo sale de 30 metros de profundidad que estaba ahí y ya sube en cuestión de 5 minutos hacia la superficie, ¿se puede hacer? Se puede, pero casi seguro lo que va a pasar es que puede tener un TEP o una ACV o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Cuando estamos a profundidades del mar, ¿sí? Por eso que cuando se hace mergullo, cuando se hace eso de mergulhar y todo, no se puede viajar en avión, porque cuando estamos muy abajo, 20, 30 metros, lo que pasa es lo siguiente, estamos abajo y cuando vamos subindo tenemos que hacer la descompresión. La descompresión es muy importante porque se sube devagar, porque el nitrógeno que hay en la sangre, ¿sí? Hay nitrógeno en la sangre. El nitrógeno todavía está es líquido. El nitrógeno es líquido en condiciones normales, pero cuando el buzo está, por ejemplo, a 30 metros de profundidad y en 5 minutos ya sube hasta la superficie, lo que pasa es que ese nitrógeno que estaba líquido se transforma en gaseoso, entonces vira aire ese nitrógeno, por cuenta de la descompresión. Y entonces ese aire, como ustedes saben, forma un émbolo gaseoso, y ese émbolo gaseoso va a hacer con que cause TEP, ACV, infarto, lesiones isquémicas en las extremidades. Entonces, acuérdense eso, que en los buzos es muy, muy importante que hagan la descompresión. ¿Cuál es la epidemiología del TEP? Básicamente, la tercera causa de muerte dentro de las muertes por enfermedades cardiovasculares, después del ataque cardíaco y del ACV. La secuela del TEP es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, tal cual como ya habíamos visto cuando vimos la hipertensión arterial. Pero es muy raro, gente, 2 a 4%. Generalmente, tachen eso porque no se pregunta. No se pregunta. ¿Sí? No se pregunta eso. Pero puse ahí solo para agregar una cosita más. Fisiopatología. Eso yo también robé de Vera desde el año pasado. Gracias, Vera. Básicamente tenemos la tríada de Virchow, que es estasis sanguínea, lesión endotelial y estados de hipercoagulabilidad, ¿sí? Más los factores de riesgo.
pueden producir un TEP secundario, que es lo más frecuente, 80%, y el TEP idiopático es solo un 20%. ¿Qué hay que saber? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, tenemos estasis, lesión arterial y estado de hipercoagulabilidad, hacen con que se forme el trombo, del trombo sale el émbolo y el émbolo hace la mierda en el pulmón. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sí o sí hay que saber. Generalmente no se pregunta, pero algunas veces hay que, algunas veces por ahí te cae así la suerte de te preguntar, entonces yo te voy a pasar ahora, sepa por lo menos 3 o 4, no es necesario saber todos. Resumir, entonces, nosotros tenemos factores de riesgo fuerte, moderado y de bajo riesgo, y es importante, por ejemplo, nosotros para saber si el paciente tiene TEP o no. Acuérdense que los factores de riesgo fuertes, por ejemplo, yo pensé que estaba acá, pero les acuerdo que factor de riesgo fuerte é, por exemplo, se tuvo trombose venosa profunda prévia, ou TEP, se tem uma fratura de cadeira ou de perna, se, por exemplo, tem uma lesão medular, se tem uma cirurgia, se isso uma cirurgia maior em nos últimos 3 meses, sepam 2 ou 3, máximo 4, gente, já é o suficiente. Esses são fatores de risco fuertes. Paciente que já tuvo, por exemplo, uma trombose venosa, um TEP, então todo isso. Factor de risco moderado, e acá entramos, por exemplo, se o paciente tem uma via periférica, isso quimioterapia, tem insuficiência cardíaca ou insuficiência respiratória, tem uma CV com parálisis do membro, por exemplo, membro inferior, fundamentalmente, que é onde se forma a maior parte de los trombos, se tem câncer, todos esses são fatores de risco moderados e sim ou sim, anotem aí por as dúvidas. Fator de baixo risco, agora sim, muito baixo risco é, por exemplo, repouso em cama. Moderado, outra cosita, que generalmente suelen apresentar o paciente com TEP. Paciente sexo feminino que toma anticonceptivos orales, ¿sí? Entonces, el factor moderado los anticonceptivos orales. Factor de, volviendo ahora para los de bajo riesgo, acuérdense que vão ter bajo riesgo aquele paciente que é, por exemplo, que duerme muito, repousa em cama maior a 3 dias. Depois temos o paciente também que trabalha sentado, como os caminhoneiros, pacientes obesos, pacientes que fumam mais de 20, 30, 25 paquetes por dia, cigarro, paquete é difícil fumar 25, mais de 25 cigarrillos por dia. Então, anotem isso para ter uma ideia de que são fatores de risco baixo, moderado e forte. Por que é importante saber os fatores de risco? Porque dependendo do fator de risco, temos que assimilar se é TEP. O que é importante acá? Además de la clínica, saber a clínica, é sepa e anotem isso. Se eu penso que é TEP, eu trato como um TEP. Porque no TEP, cada minuto passado pode significar pior morte e mortalidade do paciente. Basicamente isso. Clínica. Sí ou sí, clínica muito importante, gente. La clínica hay que acordarse de la taquicardia, taquipnea, ¿sí? Taquicardia, taquipnea, la hemoptisis. Depois, disneia em repouso ou exercício de início súbito. E isso é uma das coisas mais importantes que nós não podemos nos olvidar de perguntar, porque se, por exemplo, o paciente já tem uma disneia crônica, não é o mesmo que o paciente que está sentado e aí tem uma disneia. Então, sí ou sí, muito importante perguntar a evolução dessa falta de ar. Dolor torácico, pode haver um dolor torácico pleurítico, pode haver tos, ortopnea e ingurgitação jugular. Pero acuérdense que vai haver taquicardia, taquipnea, a disneia de início súbito, pode haver tos, ortopnea e ingurgitação jugular. Por que passa, por exemplo, por que o paciente vai ter ingurgitação jugular? A ingurgitação jugular, se vocês se acordam do choque obstrutivo, nós quando vimos é que quando obstrui um vaso grande, por exemplo, uma artéria pulmonar ou alguma de suas ramificações, nós teríamos que vai causar um choque obstrutivo. O que é o choque obstrutivo? É aquele choque que tem uma obstrução extrínseca do coração. Então, se temos um TEP, a sangre não vai de maneira correta, não passa. E então, o que vai causar acá, se a sangre não passa, nós temos, de novo, um fluxo retrógrado hacia cavidades derechas.
porque antes de passar de los pulmones al sistema inteiro, temos as cavidades direitas. Então, ventrículo direito, aurícula direita e da ingurgitação jugular. Básicamente es eso, de manera bien resumida. Exploraciones complementares, gente, que nosotros vamos a hacer en los pacientes y que sí o sí no se puede olvidar. Ahora, prestem la atención acá. Muy importante, muy, pero así, no se olviden nunca más. Dímero D. ¿Cuál es el punto del dímero D? En el laboratorio, cuando nosotros sospechamos de TEP, hay que sí o sí pedir dímero D. ¿Qué es el dímero D? El dímero D ahora está se popularizando por cuenta del COVID. El dímero D se hace fundamentalmente para ver si hay algún trombo. No es específico de TEP, pero de acuerdo a la clínica y más ese dímero D, nosotros tenemos la sospecha de un TEP. Dímero D sirve para ver si hay trombos en la circulación sistémica. ¿Cuál es el punto? Es de alto valor negativo predictivo negativo. O que quer dizer isso? Que se não há dímero D aumentado, quer dizer que em 99% não é TEP, que é outra coisa. Então, alto valor preditivo negativo de 99%, pero se há dímero D maior de 500, sí o sí pode ser TEP, dependendo da clínica do paciente. Pero acá vamos ver que em explorações complementares temos que pedir dímero D. Dímero D, o valor normal se dá em valor normal é menor a 500 nanogramas por ml, 500 nanogramas por ml, e sí o sí há que pedir. Eletrocardiograma, gente, que nós vamos atender, e isso foi pergunta de exame. Todo isso, laboratório, dímero D e electro e radiografia, é pergunta de exame, então, prestem bastante atenção acá, força nisso, porque já estamos quase finalizando a classe. Dímero D, no electro, vamos atender S1Q3T3, sugestivo muito de TEP, pero qual é o ponto? Não se aparece em todos os pacientes, solamente vai aparecer um paciente em 30% dos pacientes. Radiografia de tórax, e agora prestem bastante atenção. Vou lhes dizer solamente que pode passar, porque a radiografia generalmente é inespecífica. Então, podemos ver alguns hallazgos. Por exemplo, o signo de la palha. Que o signo de la palha é o aumento do diâmetro da artéria pulmonar descendente direita. Assim se pode ver. O outro signo é o signo de Fleischer, que o signo de Fleischer é basicamente essas linhas, são atelectáceas laminares. Acuérdense que quando temos TEP, temos uma obstrução do fluxo sanguíneo. O aire sigue passando, pero não há fluxo sanguíneo. Então, temos como se fosse um espaço muerto. Então, o que pode passar são as atelectáceas pulmonares, que são, onde estão? São essas linhacitas acá. Se justo na metade, são essas linhacitas acá que está figurando as fletitas. Outro ponto que generalmente se pergunta, essas explorações, esses hallazgos radiológicos, generalmente es perguntas de oral, gente, não se vão olvidar. Signo de la palha, signo de Fleischer e joroba de Hampton. La joroba de Hampton é basicamente mirem acá, é como se fosse uma radioopacidade periférica, como vocês estão vendo acá, e mirem a forma. É uma radioopacidade periférica que tem uma forma de cunha. Se pode chamar assim, tem uma forma de cunha hacia el centro, ¿sí? Forma de cunha hacia el centro. Isso é a joroba de Hampton e é causada por um TEP. TEP generalmente localizado. Sim ou sim, muito importante saber esses hallazgos radiológicos, porque são perguntas de exame. Generalmente o que se pergunta é quais são os hallazgos e o que quer dizer cada um, como aparece cada um. Como se faz diagnóstico, gente? Diagnóstico de TEP se faz, então, temos que sim ou sim pedir laboratório, eletrocardiograma e radiografia de tórax. Sim ou sim, fundamental, laboratório, electro e radiografia. Não se olvidem do laboratório do dímero D, é o mais importante acá em TEP. Diagnóstico, seguindo com o diagnóstico, obviamente, podemos pedir ecodoppler de membros inferiores, que foi a leuquemia isso. Obviamente, ele é um caso distinto, que não era TEP, pero era um caso de trombose venosa. Então, sim ou sim, ecodoppler de membros inferiores, porque se há trombos em los membros inferiores, já tenho que pensar em TEP,
Muy, pero muy importante. Y otra, si hay, por ejemplo, se eu sospecho de TEP, se há com essa trombose venosa profunda, é um critério de Wells, que já vamos ver. O ecocardiograma, muito importante para ver se há, por exemplo, uma não é fibrilação, sino que se há trombos na aurícula. Gamografia pulmonar ou centelograma, que é isso, e angiotomografia, que é reemplazou o centelograma em realidade, porque é mais específico e mais sensível e tem alto valor prediletivo negativo. ¿Sí? Isso é a arteriografia pulmonar. Que é importante de todo isso? Os critérios de Wells. ¿Sí? Eu escrevi mal antes. Não. Os critérios de Wells. Gente, depois que nós vimos toda a clínica, todo o paciente, vamos a isso, que é como se fuera o ouro de la classe. Isso quero que prestem bastante atenção acá. Que são os critérios de Wells? São basicamente para nós ver se nosso paciente, de acordo a sua clínica, signos e sintomas e hallazgos, tem tromboembolismo pulmonar. Mi cérebro tildou agora porque já estou um pouquinho cansado, pero não é motivo para baixar a guarda. Vamos seguir com isso. Quais são os critérios de Wells? Temos, de acordo ao critério, temos que pontuar. Generalmente, não se pergunta, por exemplo, pontua 3 pontos, pontua 3 pontos. O que se pergunta de acá, pero sepan igual, gente, quanto se pontua de cá. E acuérdense que, se são critérios, nós temos que utilizar o tipo de los critérios. Qual é o tipo de los critérios? É escrever todo. Critérios de Wells. Se você pergunta, por favor, ponham uma estrellita, mirem 3, 5, 10 vezes, porque isso você vai perguntar no exame, tanto seja no escrito, seja no oral. Isso é pergunta, gente. Não se pode deixar passar essas perguntitas que são classificações que sabemos que vai perguntar. Porque melhor de classificação não há, porque é uma coisa totalmente memorizável. Então, sim ou sim, coma nessa tableta. Critérios. Signos, sintomas clínicos de TVP, trombose venosa profunda, outros diagnósticos menos prováveis, frequência cardíaca maior a 100, obviamente, critérios. Se o paciente tem signos e sintomas de trombose venosa profunda, pontua 3. Se tem outros diagnósticos que são menos prováveis, pontua 3. Taquicardia, frequência maior a 100, pontua 1,5. Se tuvo imobilizações maior ou igual a 3 dias ou cirurgia 4 semanas prévias, pontua 1,5. Se tuvo um TEV, na trombose venosa profunda, um TEV prévio, pontua 1,5. Se tem hemoptises e se tem malignidade. Qual é o ponto acá? De acordo com o seu puntaje, nós vamos ver a probabilidade. Se a probabilidade é alta, quer dizer que tem mais de 6 pontos, moderada 2 a 6 e baixa probabilidade de ser um TEP quando é menor a 2 pontos. Se é de alta probabilidade, já se envia o paciente a fazer uma angiografia pulmonar por TAC. Se a probabilidade é moderada, há que medir o dímero D, porque igual, generalmente se mide já o dímero D, mas se hace a medição do dímero D, como nós vimos, se o dímero D dá menor a 500 nanogramas por mililitro, não se requer mais estudo. Por que isso é muito importante? Porque falamos antes que o dímero D tem alto valor predictivo negativo. E então, se tem alto valor predictivo negativo e essa merda não está elevado, o que quer dizer isso? Quer dizer que o paciente não tem trombos. E se o dímero D está maior a 500, aí sim nós vamos fazer a angiografia pulmonar. Porque se essa merda é alto valor predictivo negativo e está aumentado, sí o sí pode ser um TEP, encima sumado a toda a clínica do paciente. Bueno, se tem menos de 2 pontos, é de baixa probabilidade de TEP. Então, nós vamos utilizar os critérios de PERC. Se não se cumprem estes 8 critérios, se mide o dímero D. Se não se, então, vamos prestar atenção acá. Se não se cumprem os 8 critérios que são esses, 8 critérios destes, nós não necessitamos mais estudos. Pero se cumprem os 8, hacemos o dímero D. Então, vamos só a repassar, porque eu sei que é muita coisa muito importante acá. Temos os critérios. Dentro dos critérios, saber
¿Cuántos puntos hace el paciente? Generalmente no se pregunta cuánto puntúa cada uno, pero igual memoricem por las dudas. Probabilidade alta, já vão mandar o paciente para ser na angioTAC. Probabilidade moderada, dímero D. Probabilidade baixa, deve seguir com os critérios, os 8 critérios. Se siga com os 8 critérios, se dá todo positivo, esse paciente nós outros vamos mandar a ser um dímero D. Se dá dímero D positivo, angiografia e aí depois tratamento. Se o paciente não dá não dá os 8 critérios positivos, nós outros vamos a buscar qual é a causa da sintomatologia do paciente. Então, de modo general, o paciente está hemodinamicamente estável. Evaluamos a probabilidade de embólia. Utilizamos o critério de Wells. ¿Sí? Se tem baixa ou intermédia probabilidade, dímero D, negativo não se trata. Se é dímero D positivo, enviamos para ser uma angiotomografia pulmonar. E aí, se não há signos de embólia pulmonar, não se trata. Se a angioTAC dá embólia pulmonar, há que tratar. Se o paciente está estável, evaluamos a probabilidade por os critérios de Wells e é de alta probabilidade que tenha um TEP, já vá diretamente, sim, a ser dímero D, a angioTAC. E aí, vemos se confirma ou se não e tratamos. Resumindo, qual é o tratamento? Risco de muerte alto, moderado e baixo. Se o paciente tem baixo risco de muerte, não tem choque potencial, ou seja, está hemodinamicamente estável, não tem disfunção do ventrículo direito e não tem afectação miocárdica, nós vamos dar heparina de baixo peso molecular ou fondaparinux. Generalmente se utiliza a heparina de baixo peso molecular porque não necessitamos quedar aí por exemplo, nós necessitamos quedar aí monitoreando o INR. Por ahora não é necessário saber o que é o INR. Sí, pero provavelmente de fármaco vocês já sabem o que é o INR. Pero heparina de baixo peso molecular é o indicado acá se o paciente tem risco de muerte baixo. Se o paciente tem um risco intermédio e se o paciente não tem choque de hipotensión, pero tem falha, disfunção do ventrículo direito e tem afectação miocárdica, nós vamos fazer isso. Vamos fazer heparina de baixo peso molecular, sí ou sí, ou fondaparinux. Em princípio, não se hace a trombolísis e se monitoriza a clínica e a função do ventrículo direito do paciente. Então, paciente com risco intermédio, nós, em princípio, não se hace a trombolísis. Paciente que tem alto risco de muerte, ou seja, está descompensado hemodinamicamente, choque ou hipotensão, tem disfunção do ventrículo direito, nós vamos utilizar diretamente lá heparina não fracionada, mas trombolísis ou embolectomia, que esses são os tratamentos do TEP. O tratamento do TEP vai variar, então, solamente resumindo todo isso, deixa-me ver se o próximo power é o tratamento. Não, é uma cosita que eu agreguei acá. Acuérdense que no tratamento do TEP vai depender do paciente, da clínica do paciente, se tem baixo, intermédio ou alto risco de morte, ou seja, vai depender fundamentalmente de sua função ventricular direita e também se há descompensação hemodinâmica. Se o paciente tem baixo risco, sim, e tem um TEP, nós vamos tratar com heparina de baixo peso molecular. Se o paciente tem um risco intermédio, seguimos com a heparina de baixo peso molecular, com seguimento do paciente, ou seja, monitoreio, oxígeno e vias, sim, monitorização da clínica e função do ventrículo direito. Pero acuérdense que no risco intermédio não necessitamos fazer trombolísis, solamente se o paciente se descompensa. E no paciente que tem alto risco de mortalidade, heparina e trombolísis, que é a trombolísis que pode ser por estreptoquinasa ou embolectomia, ou TPA também se pode utilizar acá. Basicamente, esse é o tratamento do TEP de uma maneira bem sencilla, bem resumida. Em resumo, então, que é isso que eu queria que vocês hagam sempre depois de uma classe, é que devemos saber desse conteúdo? Definição de TEP, definição, a clínica, diagnóstico, critérios de Wells e tratamento segundo o risco. Sí o sí, si nosotros ordenamos las cajitas acá en la cabeza, así bien organizado, queda mucho más fácil a la hora del oral nosotros a decir para el docente cómo son las cosas. Entonces,
Muy importante que nosotros después de organizar, vemos cuáles son las cosas más preguntadas. Y ahí yo puse para ustedes. ¿Qué es pregunta de examen de ese tema? Critérios de Wells, sí o sí, hallazgos radiográficos del TEP y tratamiento. Básicamente eso. Yo puse mal acá. Es y tratamiento. Gracias por su atención. Hoy tuvimos más una clase de Clínica 1, muy importante. TEP, sí o sí hay que estudiar, hay que poner muchas pilas en esa clase porque es muy importante. Bueno, les deseo una linda tarde, una linda noche de estudio y hasta la próxima clase. Adiós, gente. Cuídense y estudien bastante.